Vim aqui conversar com as senhoras, com as minhas amoras. Gente, sério, eu amei. Acho que foi o penúltimo vídeo que eu trouxe pra cá, batendo um papo com vocês. Quase um podcast meu, que eu tinha visto a Catarina Tourinho fazendo. Eu amei. Então hoje a gente vai falar sobre hábitos, mudança de hábitos, rotina, enfim. Explicar também um pouquinho do que eu passei na época da pandemia e o que fez com que eu despertasse essa vontade em mim. Eu vou tirar isso aqui, tá me incomodando horrores, esse box aqui. Tanto é, gente, que ó, isso aqui é realidade. Eu tô bem mais organizada do que eu era, mas continua a minha bagunça. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre essa mudança de hábitos na época da pandemia, lá pra 2020, né? Foi quando começou, 2021, enfim. Tava tendo as minhas aulas online e assim, gente, foi horrível, 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 horrível. Eu não sei, assim, dar nomes pro que eu tive, até porque pode ser que não tenha sido princípio de depressão, enfim, eu já tive alguns desses pensamentos de que poderia ter sido início de depressão. Óbvio que tinha todas as preocupações do vírus, né? Mas eu entrei em um estado de realmente ficar 24 horas dentro do meu quarto, com a janela fechada, com a cortina fechada, eu ficava num breu. Eu não tinha força de vontade pra fazer nada, eu não tinha vontade realmente pra fazer nada. Eu queria ficar no meu quarto 24 horas assistindo série ou dormindo. Eu mal assistia aula direito, eu colocava ali pra rolar, enfim. E eu acho que foi nesse momento que eu tinha um start de que eu precisava mudar, sabe? Antes disso, eu sempre fui uma pessoa bem preguiçosa e acho que procrastinadora. Eu vivia bem com isso. Acho que não era no nível que se tornou nessa época da pandemia. E aí eu lembro que quando voltaram as aulas, gente, era terrível. Eu sofria pra acordar. Eu sei que assim, parece muito bobo, mas realmente me dava vontade de chorar. Sabe quando você acorda com o despertador 6 da manhã, 5h50 da manhã, e você fica, cara, pelo amor de Deus. Só que era num nível muito maior, sabe? Eu ficava triste mesmo, acabada emocionalmente mesmo. Enfim, um momento terrível. E eu não sabia exatamente o motivo de estar me sentindo tão mal. E eu acho que justamente era esse ciclo vicioso que eu tinha dentro de casa de acordar, comer, ficar deitada no quarto. Às vezes eu comia no quarto. Ficar assistindo uma série só olhando ali pra tela do celular e a Lola que entrar. Resumidamente, tudo isso começou a me fazer muito mal. Eu acho que o que fez com que eu virasse a chavinha assim na minha cabeça e começasse realmente com uma rotina um pouco mais produtiva, que inclusive a gente vai entrar nesse assunto também, porque assim, gente, pra mim, rotina produtiva não é aquela coisa incansável, que você não senta em um momento pra assistir uma série, pra assistir um programa. É aquela rotina produtiva acessível, sabe? Você não vai precisar acordar 4 da manhã pra ir correr, pra ir treinar. Se você quiser, claro, você pode, mas também não é algo que faz parte de mim, que me deixa feliz também. Então, eu acho que o mais importante é você encontrar ali uma rotina que faça sentido pra você e que ache realmente na sua realidade. Então, a gente vai entrar nesse assunto também. Mas, o que me fez, eu acho, ter essa virada de chavinha foi a partir do momento que eu realmente percebi que eu tava muito mal por causa daquilo, foi identificar o que tava me fazendo mal. Começar, eu fui aos poucos, né? Então, assim, eu sempre acordava cedo para ir pra aula, eu nunca fui de ficar faltando a aula do colégio. Hoje em dia, na faculdade, eu falto algumas vezes sim, mas isso é assunto para outro vídeo. Meus pais sempre me obrigaram realmente a ir todos os dias, né? Não tinha aquilo de, ai, mãe, tô com preguiça. E minha mãe virava e falava, não, não vai. Claro, se eu estivesse passando mal e tal, enfim, isso são outros 500. Mas eu sempre fui pro colégio, então dia de semana eu sempre acordei cedo no meu horário de aula, né? Mas aí quando eu voltava que era o problema, porque a minha vontade era de dormir a tarde inteira, sabe? Tipo assim, nossa, estou esgotada. Sendo que, na verdade, eu só tava sentada ali assistindo a aula, e óbvio que tem a parte mental também. Mas fisicamente eu tava bem, sabe? Até porque eu ficava no colégio, era uma coisa tranquila. A carga horária era um pouco pesada, então eu chegava em casa e eu só queria dormir a tarde inteira. E acabava que eu já tava aqui trabalhando com a internet, eu tava entrando no terceiro ano, então uma fase, né, do ensino médio lá pra vestibular, enfim. Então não daria pra eu ficar o dia inteiro dormindo. Apesar de eu não ter mil responsabilidades, né, não tinha mil responsabilidades, eu tinha os meus trabalhos aqui com o Instagram, que eram a minha responsabilidade também. Mas eu acho que hoje em dia eu levo bem mais a sério do que eu levava antes, então eu tenho um compromisso muito maior do que antes. Realmente eu aparecia pra fazer as minhas publicidades, não era tão ativa,
Não tinha um canal no YouTube, lá na rede vizinha, né? No TikTok. Eu apareci final de semana pra mostrar o look do final de semana. Não tinha uma carga de trabalho realmente que eu tenho, que eu estabeleço hoje. Se você é uma pessoa que você é muito procrastinadora e do nada você resolve acordar 4 da manhã, não vai dar certo. Aquilo ali não vai te fazer bem. Se for de 0 a 80, de 8 a 80, né? Sei lá, enfim. 0 a 100. Muito rápido. Pra que realmente seja uma coisa fixa e você realmente largue de mão a procrastinação, eu acho que é você realmente ir introduzindo aquela rotina mais produtiva com o tempo, né? Eu acordava, ia pro colégio, voltava, às vezes eu tirava uma soneca, mas uma coisa que me ajudou muito também é a anotação. Eu nunca fui de me planejar, hoje em dia eu me planejo pra tudo. Hoje em dia eu uso essa, mas ano passado eu usava essa daqui. Na época também eu tinha outra, enfim. Eu sempre ia introduzindo afazeres gradativos, eu acho, na minha semana. Então, vamos supor que hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Eu ia lá e escrevia na minha agenda. É segunda-feira, eu vou... A Lola tá roncando e eu acho que vocês estão ouvindo. Por exemplo, segunda-feira eu vou assistir uma videoaula tal, saúde. Eu vou assistir saúde, vou fazer tais exercícios. Tá. Aí na terça-feira... eu vou pra academia. No caso, eu nem fazia academia na Smart, né? Academia meio de bairro, eu fazia no condomínio. Então, amanhã eu vou descer pra fazer 50 minutos de bicicleta, 30 minutos de bicicleta. Eu ia introduzindo, sabe? Pra que realmente não se tornasse uma coisa completamente fora da minha realidade de antes, sabe? De virar e falar, eu vou fazer 1000 resumos, eu vou estudar a matéria inteira, eu vou fazer isso. Porque não ia dar, sabe? Eu não tava acostumada. Uma das dicas, assim, mais preciosas mesmo é você não pular o processo, sabe? Eu acho que, beleza, você não aguenta mais essa rotina de ficar o dia inteiro sem fazer nada, de procrastinar, mas não vai achando que no dia seguinte vai virar uma chavinha e você vai fazer tudo completamente diferente, sabe? Porque aí sim você vai se frustrar e você não vai conseguir manter aquela rotina, já que ela foi colocada na sua vida de maneira muito do nada e muito intensa, sabe? Eu passei por alguns desafios também, porque como eu trabalho com a internet, o telefone é minha ferramenta de trabalho. Então, automaticamente, isso me sabotava também, sabe? Porque se deixasse, eu ia deitar por 20 minutinhos, quando eu ia ver, eu já tava 2 horas no TikTok, sabe? Desvincular um pouco disso também era bem difícil, até porque a gente sabe, eu sei que é muito papo de mãe, mas o telefone consome muito da gente no nosso dia, sabe? Se a gente for separar o horário que sobra de 24 horas, fora o que a gente dorme, fora o que a gente tá, sei lá, no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio, não sobra nada. Quer inserir academia, a gente quer inserir bem-estar, a gente quer inserir tanta coisa na nossa rotina com esse pouco tempo que sobra, que se a gente pegar e ainda colocar tudo no celular, realmente acaba que não rola, não dá certo. Lembro que uma coisa que eu comecei a fazer também de manhã cedo, quando eu ia pra aula, hoje em dia não, porque, enfim, eu tô gravando muito mais da minha rotina, então acaba que realmente eu acordo e já tô ali no celular postando alguma coisa, ou gravando vlog, pra rede vizinha também. Mas eu comecei a ficar do horário que eu acordava até o horário que eu chegava no colégio, até a segunda aula do colégio, sem mexer no telefone. Então eu lembro que isso me ajudou muito também com foco. Pessoa zero concentrada. Concentrada? Concentrada não. Concentrada, eu acho. Uma pessoa zero focada. Uma pessoa zero focada. Então, gente, tinha vezes que eu saía de casa e eu esquecia a chave na porta, porque minha cabeça estava em outro mundo. Carro pra cacete. Vezes que eu deixava a porta aberta porque eu tava com o telefone aqui na mão, fechando a porta, olhando o vídeo, enfim. Eu acho que vocês estão entendendo a dinâmica do vídeo, né? Eu vou falando um bando de coisa que vai vindo na minha cabeça e eu acho que vocês estão entendendo, porque eu sou assim meio aleatória. Então esse vídeo aqui não tem roteiro, tá? Tá bem Mariana. Vou entrar muito na linha do ensino médio, porque no caso eu não era uma pessoa tão estudiosa, tá? Décimo. Era tão estudiosa e tão organizada com os estudos. Eu sempre consegui me organizar mais, eu acho, com o trabalho que com o colégio, com o pré-vestibular. Mas no final das contas deu tudo certo, eu passei, já tô aí na faculdade. E aí, entrando nessa parte mais de hoje em dia, eu consigo otimizar muito do meu tempo, eu acho que justamente porque entendo hoje em dia que, assim, o meu trabalho aqui no Instagram, o meu trabalho, enfim, na internet, né, como um todo, ela exige um tempo
igual qualquer outro trabalhador de CLT, por exemplo. Então, assim, eu estabeleço horários, sabe? Tipo, eu vou trabalhar 7 horas do meu dia, vou trabalhar 8 horas do meu dia. Acaba que isso é meio dividido ao longo dessas 24 horas, porque tem a faculdade, enfim. Mas contabilizando, eu trabalho as minhas 8 horas por dia, gravando lá pra Rede Vizinha, pro Instagram, né? Enfim, seja separando look, seja fotografando. A gente vai ignorar, tá? O fato de que eu trabalho final de semana também. Esse é assunto para outro vídeo. Porque apesar de eu amar o que eu faço, né? E não ser um sacrifício enorme, tem vezes que realmente eu quero chegar sábado e só ficar assistindo a minha série, sabe? Igual eu fazia na época da pandemia, no quarto, em silêncio. Mas hoje em dia isso é muito difícil, ainda mais com a faculdade. Mas resumidamente, eu acho que o mais importante, assim, pra quem tem essa rotina de várias coisas, trabalha, estuda, é realmente você dividir o seu tempo. Então eu tenho isso muito certo na minha cabeça. Eu namoro, né? Eu já falei sobre isso aqui, eu acho, já resumi um pouquinho disso. Mas eu namoro e, assim, eu tenho estabelecido com meu namorado os dias e os horários que é possível eu ver ele. Então, assim, eu tenho separado, sabe, os dias de trabalho, os horários de trabalho e os horários de lazer. Então, eu não vejo meu namorado, muito difícil eu ver meu namorado no dia de semana, a não ser que seja feriado, um dia mais tranquilo, um dia que eu não vou conseguir ver ele final de semana. Isso me ajuda muito a conseguir ter uma rotina produtiva e conciliar tudo, separar os horários. E aí o resumo desse vídeo eu recebo várias mensagens lá no Instagram, a gente conversa muito sobre isso por lá, e o meu dedo, ele tá todo ressecado, então eu tô passando hidratante. Mas, o que eu tava falando? Assim, a gente conversa muito sobre isso por lá e é um assunto que eu gosto muito de conversar, que eu falo muito sobre isso, sobre conciliar tudo, a rotina de faculdade, né, porque é ensino médio, namoro, amizade, trabalho, tudo. Até porque além disso tudo que eu falei aqui pra vocês, ainda tem a cura, tá? Que é a minha marca com a minha irmã, que vocês já conhecem também. Inclusive, ontem, domingo, eu estava fazendo essa blusinha com as plumas, que inclusive tá uma coisa linda. Talvez quando esse vídeo sair, eu acho que a gente nem vai ter feito drop ainda. Resumidamente, pra vocês entenderem, que eu só consegui realmente consolidar a minha rotina quando eu parei de tentar copiar essas que a gente vê aí na Rede Vizinha, né, no TikTok, no Instagram, porque a gente fica nessa ideia do que é uma rotina produtiva e aí quando a gente não consegue fazer exatamente igual, a gente se frustra, justamente porque a gente está se baseando na rotina da outra pessoa. Esqueçam. Eu sei que às vezes é realmente inspirador ver esse povo acordando 4 da manhã pra ir treinar e aí faz 1000 coisas no dia. Mas talvez aquilo ali não seja pra você, talvez aquela não seja a sua rotina produtiva e tá tudo bem. E eu amo a forma aleatória como os vídeos acabam. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês.